Olá, alunos, sejam bem-vindos para mais um vídeo de aula de matemática, atividade de fixação, no anexo do dia 15/7. De olho no vídeo. Monte as frações dadas e simplifique se for o caso. Vamos lá montar? Letra A, 6/8, eu vou ter 6 sobre 8. Eu posso simplificar porque eu tenho um divisor comum entre 6 e 8, eu tenho o número 2. 6/8 dividido por 2, eu vou ter 3/4. Divido o meu numerador e o denominador e obtive aí a minha fração irredutível. 12/15. Eu tenho 12 sobre 15. O meu divisor comum aí é o número 3. Eu não poderia começar com 2, porque 12 é divisível por 2, mas 15 não é divisível por 2. Então, dividi, obtive 4/5, cheguei à minha fração irredutível. Letra C, 10/16. Eu tenho 10/16 aqui, 10 sobre 16. Vou dividir por 2, né? Meu divisor por 2. Eu vou ter 5/8. 10 dividido por 2, 5. 16 dividido por 2, 8. Eu ainda consigo aqui ter um divisor comum? Não, aqui eu já cheguei à minha fração irredutível. 7/35. 7 sobre 35. Tem um divisor comum, que é o 7. 7 dividido por 7, 1. 35 dividido por 7, eu tenho o número 5. Então, eu cheguei à minha fração irredutível, não consigo mais simplificar. 48, 125 avos, né? 48 sobre aí 120. Começa a minha divisão por 2, vai dar 24/60 avos. Novamente, o 2 ainda continua sendo o divisor comum. Eu vou ter 12/30 avos. Continuo ainda usando 2, pois o 2 ainda é divisor pelos dois números. 12 dividido por 2 eu vou ter 6 e 30 dividido por 2 eu vou ter 15. O 2 ainda continua sendo divisor? Não, porque 15 não é divisível por 2, então eu pulo para o número 3. 3 é um divisor comum. 6 dividido por 3 eu vou ter 2 e 15 dividido por 3 eu vou ter 5. Cheguei à minha fração irredutível. Letra F, 192, 240 avos. Por quanto que eu consigo aí dividir por 2, né? Geralmente você pode começar sempre pelo número 2. E se não der, você vê que não é divisível, você vai para o 3, né? Então, aí eu tenho 2. Vou fazer a divisão, 96, 120 avos. Ainda consigo dividir por 2? Sim. 96, 120 avos dividido por 2, eu vou ter 48, 60 avos. Ainda consigo dividir por 2, vou ter 24, 30 avos. Ainda continuo dividido por 2, eu vou ter aí 12, 15 avos. Aí lembrem aqui, ó, do 12, 15 avos, o número 3, que é o divisor comum, dividido por 3, eu vou ter 4/5, que é a minha fração irredutível. Letra G, 234, 390 avos. Então, consigo dividir aí por quanto? Por 2. Eu tenho 117, 195 avos. O próximo divisor é o 3. Obtenho aí 39,65 avos. H, 175, 25 avos. Eu observo aqui que termina em 5, então meu divisor é o 5. 175 dividido por 5, eu vou ter 35. 25 dividido por 5, 5. Ainda consigo simplificar pelo número 5, né? Dividir por 5. E aí eu tenho 7 sobre 1. Só que aí esse 1 aqui embaixo não é necessário colocar, eu só faço colocar o 7. Se você fizer a divisão aqui, ó, 175 dividido por 25, eu vou obter aí o número 7. Muito bem, vamos lá para a próxima questão. Questão 2. Observe a figura. Pedrinho e José fizeram uma aposta para ver quem comia mais pedaços de pizza. Pediram 2 pizzas de tamanho igual. Pedrinho dividiu a sua em 8 pedaços iguais e comeu só 6. José dividiu sua pizza em 12 e comeu 9. Então, fica 6/8 para o Pedrinho e 9/12 para o José. Então, aí eu tenho uma comparação de frações, né? Quem foi que comeu mais ou quem foi que comeu menos, né? Ou é que ele também diz que comeram a mesma quantidade. Eu preciso encontrar uma fração equivalente. Para encontrar uma fração equivalente, eu posso multiplicar o meu numerador e o meu denominador pelo mesmo número. A mesma coisa aqui do 9/12 avos.
Então, eu vou encontrar aí, por meio do MMC, da fatoração, 12, de 12 e 8, né? O MMC, então vamos lá. 12 dividido por 2, eu tenho 6. 8 dividido por 2, 4. 6 dividido por 2, eu vou ter 3. 4 dividido por 2, 2. 3 não é divisível por 2, então eu repito, só faço a divisão do 2. 2 dividido por 2, 1. Ainda tem o número 3. 3 dividido por 3, 1. E repito o número 1. Agora eu vou multiplicar aqui os meus números. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. E 8 vezes 3, 24. Então, encontrei aí o MMC 24. 24 dividido por 8, eu vou ter o número 3 aí como fator para multiplicar e encontrar a minha fração equivalente. Então, eu multipliquei 6 vezes 3, deu 18, e 8 vezes 3, 24. 24 dividido por 12, eu tenho o número 2. Então, consigo aí encontrar meu fator para multiplicar e encontrar minha fração equivalente. 9 vezes 2, 18, e 12 vezes 2, 24. Eu tenho aí duas frações iguais, ou frações equivalentes, ou seja, Pedrinho e José comeram a mesma quantidade de pizza. Teve uma aluna que dividiu aqui por 2, né? E aqui ela dividiu por 3 e encontrou duas frações também iguais. Não está errado, está correto, tá bom? Se você for dividir aqui 6 dividido por 2, vai dar 3, e 8 dividido por 2, 4. E aqui, se você dividir por 3, vai dar 3 também, 3 quartos. E aí, você tem uma equivalência nas frações. Também está correto, tá bom? Se você fez aí por meio da divisão, tá ok? Para encontrar aí uma fração equivalente. Agora, vamos para a questão 3. Rafael está montando um quebra-cabeça de 80 peças. Ele já montou 3/5 do quebra-cabeça. Quantas peças faltam para Rafael terminar de montar o quebra-cabeça? Eu preciso primeiro saber aqui quantas peças ele montou. Então, eu quero saber quanto é 3/5 de 80. Então, aí eu tenho uma fração de uma quantidade. Eu tenho 3/5 de 80. Lembram como é a fração de quantidade? Eu pego a quantidade, divido pelo meu denominador. 80 dividido por 5, 16. 16 vezes 3, eu tenho aí 48. Então, o Rafael já montou 48 peças. Para saber quanto falta, eu vou fazer aí a subtração. Quantas peças faltam? 80 menos 48, 32. Então, faltam 32 peças, né? Na situação, a fração 3/5 representa o quê? A parte montada do quebra-cabeça ou a parte do quebra-cabeça que falta ser montada? A parte montada do quebra-cabeça, né? Como lemos essa fração? 3/5. Muito bem. Próxima questão, 4. Examine algumas frações formadas por diferentes quantidades de parte de um mesmo inteiro, dividido em quantidades numeradores iguais. Eu tenho 2/6, 3/6 e 4/6, né? Qual é a maior fração? Lembra? Na fração, com os denominadores iguais. Quando os meus denominadores são iguais, eu vou para o meu numerador. A minha fração maior vai ser o que tem o maior numerador. Então, vai ser 4/6. Se tivéssemos dividido o inteiro em 5 partes e pintado 2, 3 e 4 partes, mudaria a ordenação das frações? Não, né? Ficaria 2/5, 3/5 e 4/5. Então, não mudaria, né? Letra C. Na letra C, quando duas frações têm o mesmo denominador, como é possível determinar qual a maior sem olhar a figura, né? Quando possuir maior numerador, foi o que nós acabamos de fazer aqui na letra A. Observamos aqui tinha um maior numerador, pois os denominadores são iguais. Vamos lá, questão 5. Observe algumas frações unitárias construídas com o mesmo inteiro, mas dividido em denominadores diferentes. Eu tenho aqui meio, terço, 1/4, 1/5 e 1/6. Qual é a fração maior? 1/2, né? Ou metade. Se tivéssemos pintado duas partes de cada figura em vez de uma, mudaria a ordenação das frações? Vamos lá ver, ó. Pintei. Não, né? Porque se eu pintar aqui, ó, outra parte vai ficar 1 inteiro. Aqui eu pinto outra parte, ó, né? Vai ficar 2/3, aqui 2/4, aqui 2/5 e aqui 2/6, né?
como se eu estivesse pintando a segunda parte. Então, não mudaria a ordem aí das frações, a ordenação, né? Quando duas frações têm o mesmo numerador, tá vendo aqui? Todas as frações têm o mesmo denominador, o numerador, né? Que é o número 1. Como é possível determinar qual a maior sem olhar a figura? Quando possuir menor denominador. Então, a minha fração vai ser maior aqui, que tem menor denominador quando os numeradores são iguais. Ó, aqui os meus numeradores são todos iguais, que é o número 1. Mas os denominadores são diferentes. Então, o menor é que vai ser a minha fração maior. Muito bem. Questão 6. Gisele comprou um pacote de farinha de trigo. Ela usou 1/4 do pacote para fazer um bolo e um oitavo para fazer biscoitinhos. Que fração do pacote de farinha Gisele já utilizou? Então, ela quer saber quanto de farinha ela utilizou. Eu preciso somar aqui para saber, né, quanto ela utilizou. Então, eu vou ter que fazer o quê? Encontrar frações equivalentes para poder fazer a soma, porque os meus denominadores são diferentes. Coloco lá o 8 e o 4 através da fatoração. Ou se você perceber aqui, ó, que o 8 é múltiplo de 4. Quando a minha fração eu vejo que o meu denominador é múltiplo do outro, então fica mais fácil para encontrar quem é o fator aqui que eu consigo multiplicar para encontrar a minha fração equivalente. Por exemplo, aqui eu poderia multiplicar por 2, né, para dar 8, ou aqui eu poderia dividir, né, aqui eu poderia dividir por 2 para ficar com o denominador de número 4, né? Mas aí vamos fazer aqui pela fatoração, 8 e 4. 8 e 4, número divisível aí é 2. Eu vou ter 8 dividido por 2, 4. 4 dividido por 2, 2. Repito novamente o 4. 4 dividido por 2, 2. 2 dividido por 2, 1. Ainda tem aqui o número para dividir, que é o 2. 2 dividido por 2, 1. E repito o número 1. Vou fazer a multiplicação. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, aí eu tenho o meu 8 como MMC. Vou pegar, dividir por 4 pelo meu denominador. 8 dividido por 4, eu vou ter 2. Então, aí o meu fator é o 2. 1 vezes 2, 2. 4 vezes 2, 8. Ó, encontrei a minha fração equivalente. Agora, eu posso fazer a soma. Então, ela gastou aí 3/8 desse trigo, né? Gisele usou mais farinha para fazer bolo ou biscoitos? Ela usou mais para fazer o bolo, porque foi 2/8 e 1/8 foi de biscoito, né? Bem, na questão 7 aí você tem um automóvel, já percorreu 1/6 de uma distância, né? Quanto ele ainda tem de percorrer para completar 3/4 de distância? Então, o problema me informa que ele ainda falta aí uma distância, né, para ele completar 3/4. Então, eu preciso aí pegar o meu 1/6 e os 3/4. Eu preciso aí subtrair, né? Por quê? Porque eu quero saber quanto falta, né, ainda para ele percorrer. Mas só que para fazer a subtração aqui, eu percebo que os meus denominadores estão diferentes, então eu preciso aí igualar os meus denominadores. Eu posso aqui multiplicar 6 vezes 4 vai dar 24, né? E 4 vezes 6, 24. Eu estaria aí igualando os meus denominadores, né? Não precisaria nem eu encontrar aí o MMC ou a fatoração. Mas vamos fatorar aqui para vocês verificarem como eu encontro aí o número, o meu fator que eu preciso multiplicar para encontrar a minha fração equivalente. Eu pego os denominadores, o 6 e o 4. Começo sempre com os números primos 2, 3, né? Vou seguindo a ordem numérica. 6 dividido por 2 eu tenho 3 e 4 dividido por 2 eu tenho 2. Repito novamente o 2 porque eu tenho esse 2 aqui que é divisível somente por 2. Então, repito o 3 que não é divisível por 2. 3 dividido por 2 eu tenho 1. E repito o 3. 3 dividido por 3, eu repito aqui o 3 porque como o 3 é número primo, né? E ele só é divisível por ele mesmo por 1. 3 dividido por 3 eu tenho 1 e repito aqui 1. Quando eu chego aqui no número 1, acabou aqui minha fatoração. Agora eu vou multiplicar esses números aqui da minha direita. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 dividido por 2, por 6 vai dar 2, né? 12 dividido por 6 vai dar 2. Então, eu encontrei aí o meu fator que eu vou multiplicar aí, né? E 12 dividido por 4, eu vou ter o quanto? Eu vou ter 3. Mas vamos fazer primeiro aqui. 1 vezes 2, 2. E 6 vezes 2, 12.
3, aqui eu pego novamente o 12. 12 dividido por 4, eu vou ter o número 3, né? Como fator aí comum. 3 vezes 3, 9. E 4 vezes 3, 12. Então, o meu denominador aí comum foi o 12. Então, eu vou pegar aqui o 9 dozeavos, que é maior, né? Para poder fazer a subtração. 9 dozeavos menos 2 dozeavos. Que aí eu vou saber quanto falta ele percorrer. 9 menos 2, 7. E repito aqui o meu denominador. Então, falta... Ele precisa percorrer 7 dozeavos ainda para alcançar essa distância, né? De 3 quartos. Vamos lá. Próximo, questão 8. Em uma construção, o terreno foi reaproveitado assim: 5/6 da casa e 1/8 do jardim e o restante da área livre, né? Que fração do terreno é ocupada pela casa e o jardim juntos? Então, eu teria aí uma soma, né? Que ele quer saber as duas áreas, quanto dá aí a área ocupada das duas áreas juntas, né? Então, eu preciso somar, juntar, adicionar, acrescentar, né? É adição. Então, eu vou pegar o 5/6 e 1/8. O meu denominador não é igual para fazer essa soma, então eu preciso encontrar aí o fator comum, né? Para multiplicar. Vou pegar o 8 e o 6 aqui, né? Os meus denominadores, para encontrar aí o número, o MMC, através da fatoração, para dividir aqui e encontrar o fator. 8 dividido por 2 eu vou ter 4, 6 dividido por 2 eu vou ter 3. Novamente, aí repito 2, porque é divisível por 4. 4 dividido por 2 eu tenho 2, repito o número 3. E 2 dividido por 2 eu vou ter 1. Repito o número 3, que não é divisível por 2. Aí vou repetir o 3, vou dividir o 3 aqui, porque 3 é divisível por 3, né? Repito o número 1 e divido aqui o 3 por 3, 1. Vou multiplicar aqui os meus, os números, no caso seria aqui os meus divisores à direita, né? 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, e 8 vezes 3 eu tenho 24, né? Agora, vou dividir 24 dividido por 6, eu vou ter quanto? 4. Sim, e 24 dividido por 8, eu vou ter o número 3. Então, agora eu posso fazer a multiplicação. 5 vezes 4, 20, 6 vezes 4, 24. Mais 1 vezes 3 eu vou ter 3 e 8 vezes 3 eu vou ter 24. Agora sim eu posso somar porque os meus denominadores estão iguais. 23, 24 avos. Então, a fração ocupada pela casa e pelo jardim é 23, 24 avos. Bem, a nossa aula foi essa. Espero ter ajudado vocês. Até a próxima. Fiquem com Deus. Logo nos veremos. Tchau.